Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Amanda, caso você ainda não me conheça, e no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar mais um trechinho da Palavra de Deus. Dessa vez, lá no livro de Jeremias, no capítulo 25, eu vou fazer a leitura dos versos 4 e 5, que dizem o seguinte: Repetidamente, o Senhor tem enviado seus servos, os profetas, mas vocês não ouviram nem prestaram atenção. Todas as vezes a mensagem foi a mesma: abandonem seus maus caminhos e suas más ações. Só então habitarão nessa terra que o Senhor deu a vocês e a seus antepassados para sempre. Aqui é uma palavra muito específica que Deus está dando para o profeta Jeremias acerca do exílio, do cativeiro babilônico que o povo sofreria ali por então 70 anos. Apesar de ser uma mensagem muito específica para aquele povo, nós podemos tirar valiosas lições para as nossas vidas hoje também. Aqui, Deus fala através de Jeremias algo que nós podemos ver em toda a Escritura, que repetidamente Deus mandava os profetas, e a mensagem dos profetas era sempre a mesma, sobre arrependimento e sobre conversão. A conversão nada mais é do que uma rota, uma mudança de direção, né? Então, se você está indo para cá, você faz uma conversão para cá. Era isso que Deus esperava, que o povo abandonasse os maus caminhos que eles estavam seguindo, que eles abandonassem a idolatria, que eles parassem de adorar outros deuses e voltassem para o Senhor com um coração genuinamente arrependido. Se não me engano, no vídeo passado eu falei sobre o povo oferecer sacrifícios a Deus, oferecer ofertas de sacrifício caras, perfumes caros, incensos, e aquilo ser abominável para o Senhor, porque não vinha acompanhado de um coração genuinamente arrependido. E aqui Deus ele está sendo muito claro com o povo. Ele repetidamente enviava os servos deles do Senhor para falar uma mesma mensagem, mas o povo não queria ouvir. E a consequência aqui para o povo de Israel foi ir para o cativeiro babilônico, foi sofrer por causa das próprias escolhas, né? E na nossa vida, a verdade é que não é diferente. Nós sofremos as consequências das nossas próprias escolhas, nós corremos um sério risco até de nos enganarmos. Aqui, na época ali de Jeremias, tinham alguns falsos profetas que o povo preferia ouvir em detrimento de Jeremias, porque eram falsos profetas que falavam falsas mensagens, porém era aquilo que o povo queria ouvir. No capítulo 23, a partir do verso 16, diz assim, olha: Assim diz o Senhor dos Exércitos a seu povo: Não deem ouvidos a esses profetas quando profetizam para vocês e os enchem de falsas esperanças. Eles inventam tudo o que dizem. Não falam da parte do Senhor. Vivem repetindo aos que desprezam minha palavra. O Senhor diz que terão paz. E aos que seguem os desejos teimosos do seu coração dizem: Nada de mal lhes acontecerá. Acaso algum desses profetas esteve na presença do Senhor para ouvir suas palavras? Algum deles prestou atenção e obedeceu? Então o povo preferia seguir os falsos profetas porque esses falsos profetas diziam aquilo que o povo queria ouvir. Na nossa geração não é diferente. Nós vivemos uma geração anestesiada, uma geração que não dá conta de sofrer, uma geração que não gosta de ser contrariada e uma geração que acredita que Deus é obrigado a atender os desejos do coração. Todas as vezes que a gente vai felicitar alguém pelo aniversário, é comum a gente ouvir a pessoa falando assim: que Deus realize os desejos do seu coração, né? Que tudo que você deseja se realize. E assim, que nós possamos ser mais ousados em dizer: se isso for da vontade de Deus para você, que se realize, porque nós sabemos que a vontade de Deus ela é melhor que a nossa. E aqui mesmo no livro de Jeremias, Deus fala que o nosso coração é corrupto, teimoso, é enganoso, é orgulhoso. Do nosso coração, se ele não estiver preenchido pelo Senhor, pelo Espírito de Deus,
e pela palavra de Deus e pelas coisas do alto, não sai nada de bom, porque nós somos naturalmente orgulhosos, nós pendemos para a carne, se nós não estivermos cheios do Espírito de Deus. Então, o nosso coração ele é enganoso e nós temos a tendência de querer ouvir aquilo que nos agrada, mas a palavra de Deus, ela nem sempre vai nos agradar. A palavra de Deus, por vezes, ela vai nos confrontar. Da mesma maneira que ela nos conforta, ela nos confronta. E nós precisamos desse confronto para poder ter essa mudança, essa conversão genuína. Então, Deus está falando aqui através de Jeremias que o povo não queria ouvir. No verso 7, ainda do capítulo 25 de Jeremias, diz assim, olha, mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor, provocaram minha ira ao adorar ídolos que vocês fizeram com as próprias mãos e trouxeram calamidades sobre si mesmos. Então o povo, procurando adorar outros deuses, trouxeram calamidade para si mesmos. Não foi Deus quem, por ser um Deus mau, um Deus vingador, que fazia o povo sofrer simplesmente para se vingar do povo. O povo, com as próprias mãos, procurava esse sofrimento. Mas aqui eu gostaria hoje de especificamente falar sobre a obediência. Quando nós nos deparamos com os relatos bíblicos acerca do sacrifício de Jesus, nós sabemos do sacrifício de Jesus, que Jesus ele veio ser esse sacrifício perfeito, o último sacrifício de uma vez por todas. Nós não precisamos mais sacrificar animais, como no Antigo Testamento, nós não precisamos, porque Jesus ele veio, ele levou sobre si os nossos pecados, sobre ele estava a ira de Deus, enfim, nós sabemos isso. Mas quando nós lemos o relato, nós precisamos ter em mente que tudo o que Jesus sofreu, ele sofreu na condição humana dele. Ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem, passível de dor física, de tristeza, de frio, fome, dor, enfim. E se a gente pega o sacrifício de Jesus e a gente compara com qualquer coisa assim de mais extraordinário para nós, que nós já fizemos para ele, não chega nem aos pés, não dá para comparar, porque qualquer coisa comparado ao amor de Deus, ao sacrifício de Jesus por nós é nada. Não existe nada que seja tão radical quanto aquilo que Jesus fez por nós. E o mínimo que nós podemos fazer em retribuição é obedecer ao Senhor. Quando João Batista ele estava ali abrindo caminho para Jesus, ele falava sobre arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Todos os profetas pregavam sobre arrependimento. E hoje em dia nós temos ouvido cada vez menos sobre arrependimento, sobre mudança de comportamento, sobre mudança do nosso próprio coração. E todos os dias nós precisamos nos arrepender. Tem dias que nós vamos pecar e nós não vamos ter consciência desse pecado. Então nós precisamos sim nos arrepender, nos converter ao Senhor. Nós precisamos ter essa consciência diária de que não importa, você pode fazer algo extraordinário na sua ótica humana, se isso não vir acompanhado de um coração arrependido genuinamente e de uma obediência, isso não vale de nada. Porque era isso que o Senhor repetidas vezes falava através dos profetas. Apesar de não vivermos mais sob a antiga aliança, nós ainda temos o mesmo Deus. E Deus ele não muda, a natureza do Senhor não muda, o caráter de Deus não muda, os atributos de Deus não mudam e aquilo que Deus deseja de mim, de você também não muda. Deus continua desejando que nós nos voltemos para Ele com um coração arrependido, genuíno e mais do que isso, um coração obediente, porque eu tenho aprendido que obediência também é uma demonstração de amor. A obediência é uma demonstração de confiança na autoridade que Deus tem sobre a nossa vida. E às vezes a gente consegue pensar na obediência de uma maneira grande, ampla, mas nós temos dificuldade, talvez, de enxergar a obediência e a confiança de uma maneira menor, mais particular nas nossas vidas. Da mesma maneira como Deus deseja que nós
cumpramos o mandamento de não matar, Deus também deseja que nós cumpramos o mandamento de amar o nosso próximo. E às vezes é muito difícil amar o nosso próximo de uma maneira que agrada ao Senhor. Então nós precisamos ter uma entrega tal ao Senhor que nós vamos obedecer Ele mesmo quando isso for contra a nossa própria vontade. Eu sei que o que eu tô falando aqui é muito óbvio, mas eu tenho aprendido cada dia mais que o óbvio precisa ser dito, que o óbvio precisa ser lembrado diariamente. E eu tô falando isso primeiramente pra mim, porque eu jamais vou chegar e gravar um vídeo e falar sobre um assunto que primeiro o Senhor não falou ao meu coração. Então na minha leitura bíblica, eu estou em Jeremias e eu tenho aprendido ao longo desses 25 capítulos que eu li, que Deus ele deseja que nós tenhamos esse coração de servos obedientes, ainda que isso nos custe. Para Jeremias custou a liberdade dele, para Jeremias custou ele ser perseguido, mas ele foi obediente ao Senhor. E que assim nós possamos ser também, sabe? Nos entregar ao Senhor completamente, com um coração obediente, com um coração arrependido e um coração que reconhece o amor, a autoridade e a soberania de Deus sobre as nossas vidas. É isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que tenha abençoado sua vida. Eu peço que você deixe aqui o seu like, que você comente aqui nos comentários, né? Aquilo que o Senhor tem trabalhado no seu coração. E é isso. Fiquem com Deus. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!